Começa agora, profecia do domingo, a nossa sequência aí durante a semana. Mateus 10, de 1 a 7. Jesus fala assim, ó, ele chama os 12 e ele fala assim, ó, eu vos... Quer dizer, ele não. O Evangelho de Mateus fala assim que Jesus chamou os 12 discípulos, apóstolos, e deu o poder de expulsar os espíritos maus e o poder de curar todas as enfermidades e doenças. Depois Jesus Cristo, segundo Mateus, ele sobe a montanha, ora a noite inteira e escolhe os 12. Quando ele escolhe os 12, e é interessante que ele fala assim, vocês não devem ir às ovelhas que não são da casa de Israel. Não precisa ir para os pagãos por enquanto, mas você vai nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, olha que composto aí de ideia muito interessante e de explicação pedagógica da evangelização muito importante para nós, que Jesus Cristo fala nesse Mateus 10, versículo de 1 a 7. Ele diz assim, que, falando do final, que eu acabei de falar, vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem que são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Na época eram os judeus, que tinham experimentado Deus através da Torá, da Sagrada Escritura, que sabiam que toda a história de salvação do povo deles, dos judeus, ou seja, judeu é uma parcela, uma parcela de 12 tribos, é uma das tribos de 12, de todo o povo de Israel, que assim era chamado. Então, Israel, os judeus sabiam muito bem pela Torá, ou seja, pelo Antigo Testamento, desse processo de intervenção divina a favor do povo deles, para a salvação deles. Ou seja, Israel conhecia muito bem que Deus interveio, houve uma intervenção e várias intervenções divinas a favor do povo deles. Melhor dizendo, Israel conhecia o amor que Deus tinha por eles. Só que ele se perdeu. Por que se perdeu? Porque não conheceram e não conseguiram reconhecer o Filho de Deus que Deus manda na terra, que era Jesus. Mas, transportando para hoje, quem são essas ovelhas perdidas de Israel? Aqueles que fizeram uma experiência de Deus, que fizeram uma experiência de igreja, do corpo místico de Cristo, e que largaram por um motivo ou outro a igreja, que abandonaram o caminho de Deus. Aqueles que foram catequizados, aqueles que foram batizados dentro da igreja, aqueles que, de uma maneira ou de outra, chegaram à informação ou à revelação em Jesus Cristo, foi anunciada para eles, para mais, para menos, mas foi anunciada que Jesus Cristo é Deus, que Jesus salvou os pecados, que Jesus morreu por amor a eles. Quer dizer, essa parcela desse Israel hoje perdido é uma parcela gigantesca. Talvez é você que esteja aí falando comigo, ou me ouvindo, na verdade, o que eu estou falando pela Rádio Canção Nova e também por aqui, por esse vídeo, você é uma daqueles que fez uma experiência de Deus num grupo de oração, num retiro, numa música, na TV, na rádio. Hoje o brasileiro facilmente... O brasileiro hoje tem mais facilidade de encontrar Jesus na televisão do que encontrar o capeta, a verdade é essa. Só que ele opta muitas vezes pelos canais do mal. Mas hoje tem muitos canais de TV católico, tem canais de TV também evangélicos, mas assim... Ou seja, hoje é uma gama de informações de Jesus, informações sérias dentro da televisão e sobretudo da internet. Agora, esse é mais difícil eu convencer alguém que experimentou e não quis mais do que alguém que nunca experimentou. Aquele que experimentou uma comida, gostou, amou e a rejeita... Para convencer novamente a voltar a esse mesmo sabor, você pensa que é fácil? Não, é mais difícil ainda. Então Jesus Cristo aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele dá uma missão muito complexa. Uma missão extremamente difícil, extremamente, muitas vezes perigosa até, que é buscar aquele que um dia experimentou. Ir atrás deles. A missão em Jesus Cristo também compreende esses que passaram e não estão mais. É justamente isso que Jesus Cristo deu de mandato aos apóstolos. E é interessante,
como você vai perguntar assim, mas como que eu... Aí talvez você já esteja pensando, alguém que experimentou, talvez a sua família, seu irmão, seus pais, enfim, seu esposo, sua esposa, que experimentou um dia e que experimentou muito forte a evangelização, que foi evangelizador, que foi pregador e não está mais. Como eu busco essa pessoa de volta? Como essa pessoa volta? Aí Jesus Cristo, no versículo 1 e 2, ele dá a dica. É o que nós voltamos agora no começo do Evangelho. Que dica é essa? Jesus Cristo, ele fala assim, ó, eles escolhem os discípulos e dá o poder, ele deu 2 poderes, Jesus Cristo, para os apóstolos e continua dando para todo evangelizador. Primeiro poder, expulsar os demônios. Segundo poder, curar todo tipo de doença e enfermidade. Para Jesus aqui em Mateus, a doença é diferente da enfermidade. Agora, qual é essa diferença? Dá para a gente ficar falando aqui o tempo todo, uma semana aí. Mas Jesus Cristo, ele dá esses 2 poderes. Poder para quem? Poder para os apóstolos a buscar o quê? A buscar aqueles que estão perdidos, a casa de Israel, o povo da casa de Israel perdido, ou seja, o seu amigo ou você mesmo que um dia experimentou e foi para outra religião e voltou para o mundo, ou voltou para sua casa e não foi nem para uma religião nem para o mundo, tá aí igual sei lá o que dizer que tá aí, igual um poste aí dentro da sua casa. Muitas vezes tem pessoas que vivem igual um objeto, igual um poste, né? Tem ser humano que vive igual poste, tem ser humano que vive igual uma árvore, como se não fosse ser humano e não precisasse de Deus. Um poste não precisa de Deus, mas você precisa. Agora, como resgata esse que experimentou a Jesus? Nesses 2 poderes que Deus, que Cristo dá ao evangelizador. Exorcismo e cura. Isso é importante, você que é evangelizador, ter isso consigo. Aquele que bebeu de Jesus e não está mais bebendo e que perdeu os passos da caminhada, ou que muitas vezes era veloz, tem gente até que não saiu da igreja, nem saiu da igreja, mas era veloz na evangelização, na vida de santidade, e hoje está mais devagar, sabe? Antes você era coordenador de retiros, hoje você não consegue ir mais em retiros. Você é esse. Talvez você conheça outras pessoas que assim procedam. Como dar a mesma velocidade de antes do começo ou maior? Gente, exorcismo, libertação espiritual e cura. Cura física, cura psicológica, cura afetiva, cura interior. Essas pessoas precisam correndo, mas correndo mesmo, de libertação espiritual. Sim, são contaminadas por Satanás. Eu estou muito claro aqui com você. Por quê? Por causa da palavra. Jesus não daria 2 poderes de exorcismo e de cura para evangelizar um povo que não precisa ser liberto por Satanás e ser curado. É simples a conta aí. Para fazer essa conta, essa amarração do evangelho é muito simples. Ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas de um grupo de oração, as ovelhas perdidas de um terço, as ovelhas perdidas de uma coordenação, de uma pastoral, as ovelhas perdidas de um movimento, as ovelhas perdidas que estavam sempre na liderança e no fervor da vida de santidade, do grupo de jovens, sei lá o que, da sua comunidade, do seu apostolado. Essas ovelhas perdidas, infelizmente, foram contaminadas por Satanás. Por que eu falo isso? Porque Jesus Cristo deu poder de exorcismo para os apóstolos. Se deu poder para exorcismo, é porque aquele povo que ele vai encontrar, que ele tem que evangelizar, ele está contaminado. É duro ouvir isso, mas é real. Amanhã eu continuo, tá? Até amanhã.